Eu tenho essa pesquisa com sementes, né? Eu trabalho com sementes. Eu gosto muito de observar, de sentir as histórias que elas contam, de histórias que estão por vir, histórias que não existem ainda. Então, eu gosto muito de me desdobrar, de fazer uma imersão nessas sementes, de pegar elas sem propósito nenhum, só sentir. E muito do meu trabalho ele está relacionado com a intuição, né? Eu não consigo criar, pegar um papel e tipo, eu vou criar uma coisa específica, eu vou criar desse jeito. Não, eu só pego e vou, e as coisas vão criando formas a partir desse ouvir dessas histórias que elas vão contando, né? Eu trabalho muito com as lágrimas, que é conhecidas mais como lágrimas de Nossa Senhora, né? É uma lágrima, é uma semente muito importante para o meu povo. Meu povo potiguar é um povo juremeiro, né? Um povo do Toré. E um povo que, em rituais de Jurema, você pode perceber o peito de todo mundo, assim. Todo mundo faz colares com muitas sementes, aí formam um X, assim, como se blindasse o peito. Então, as sementes de lágrimas é uma das minhas favoritas justamente por trazer essa espiritualidade muito forte, sabe? A força da Jurema, a força do meu povo, o conhecimento do meu povo. Eu trabalho e pesquiso a memória como um campo, assim, a buscar, a observar, sabe? Trazer essas memórias como um, um campo de cura mesmo, sabe? Como se as memórias tivessem essa força e essa potência para transformar os caminhos. Eu acredito muito no que não existe essa divisão do pessoal para o coletivo. Eu acredito que todos somos coletivo e a individualidade nasce a partir do coletivo, entende? Então, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e trago sempre o outro no meu trabalho. Eu gosto de me tirar de cena e ser apenas um instrumento, sabe? Que vai trazer essas memórias, essas reflexões, esses questionamentos da memória do Brasil, sabe? Do que a gente conhece como Brasil hoje. O meu povo é o povo da Caatinga, né? A Caatinga tem suas características, né? Parece que tá tudo seco, tudo morto, mas é muito pelo contrário, tá tudo vivo ali, pulsando. É só uma forma diferente da natureza se manifestar, entende? Isso que é muito incrível. E aqui no Vale do Ribeira foi um dos lugares que mais me impactou, assim, sabe? Parece que aqui é muito preservado, sabe? Eu consigo sentir a força ancestral do lugar, a força dos pássaros, principalmente. Tem pássaros aqui que eu nunca vi, sabe? O pica-pau da cabeça amarela foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado aqui. Então eu fiquei observando muito o movimento dos pássaros, sabe? Ouvindo as ideias que eles me traziam e acabei relacionando com essa questão de que o agora ele passa muito rápido. O agora já deixou de ser agora, já é passado, ao mesmo tempo que é um futuro. Então eu fui me entendendo nesse espaço-tempo, sabe? Eu fui me deixando levar até onde ia me levar e fui costurando, fui tecendo essas memórias relacionadas ao tempo.
né? Que tempo outro é esse? Quais caminhos para acessar esse tempo outro, sabe? Para desacelerar a mente, para desacelerar os passos. Então aqui eu tive essa liberdade de simplesmente sair andando por aí, subir nos morros, seguindo o canto dos pássaros, sabe? Só me deixando ir. E essa liberdade que faz com que as ideias fiquem muito selvagens, sabe? Fiquem muito cruas, muito brutas. Cada um, somos quatro, né? E cada um é de um elemento, cada um é de um signo, e a gente conversando, trocando essas vivências, e a gente acabou caindo nessa pira, né? Da junção dos quatro e no resultado de um grande feitiço. E qual feitiço seria esse? Sabe? E a gente ficou pirando muito na questão do tempo. Quais magias a gente faz, quais movimentos a gente faz para acessar esse tempo outro, sabe? Esse tempo que tudo é mais devagar, tudo é mais animalesco, sabe? Tudo é mais livre. Meu avô era pajé, né? Pajé que chamava Uirapuru. Então, as minhas tias falam que eu sou reencarnação dele, né? Porque eu também tenho essa facilidade de manipular energia, sabe? Sou conhecido como alquimista. Então, eu fui aceitando essa missão de ser a continuação do meu avô, sabe? Ele trabalhava muito com as ervas, com a medicina, principalmente com a fumaça, ele trabalhava muito com a defumação. Minha mãe também era curandeira, mas não esclarecida, sabe? As pessoas, eu lembro assim da infância das pessoas sempre procurarem ela para resolver algum problema de doença. Ela sempre tinha aquelas garrafadas, sabe? Cresci tomando garrafadas. A gente não costumava ir ao médico porque a gente tinha tudo em casa. Então, essas essas características me acompanham durante meu processo, durante minhas pesquisas. E aqui eu tive um pouco dessa prática, né? Encontrando os artistas de cada elemento e poder fazer uma alquimia viva, sabe? Uma alquimia da matéria, uma alquimia da memória, de, de um outro tempo. O meu processo ele é muito interno, né? Tipo, em tudo que eu vou fazer, eu acho que eu começo muito interiorizando tudo. Tipo, tá tudo aqui acontecendo dentro de mim. Tipo, eu sinto que é isso, tá, sempre tem alguma coisa acontecendo. E aí depois que eu vou cozinhando aquela coisa, preparando, mastigando. E aí quando eu já tô quase digerindo dentro de mim, eu sinto que é o momento que sai. E aí é só, é como se fosse, eu acho que tipo, essa materialização é como se fosse tipo uma pequena coisinha mesmo do que sai, do que já passou por dentro assim. E é a primeira vez que eu tô em contato assim a longo prazo, assim, tipo 10 dias, né? Dentro de um lugar onde é só mato, assim, só natureza. Só meus trabalhos tinham ido até agora, vindo até agora para São Paulo, não eu, não o meu corpo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já estava passando também por questionamentos internos e agonias internas que pela agitação também, né, da vida, assim, eu não conseguia ter tempo para pensar nisso, para entender,
para me entender em certas situações. E aí quando eu cheguei aqui, foi como se fosse uma onda de calma, assim, de tranquilidade também. Eu acho que, tipo, a natureza, ela tem muito esse poder também, né? Aí, dentro desse rolê, eu já tava pensando em talvez, ai, vou levar tinta e tela, vai sair alguma pintura. E eu sabia que com certeza ia ter que sair, porque senão eu ia ficar agoniada pro resto da minha vida se eu não pintasse sobre isso. Eu acho que é isso, me entendo já sei como eu sou. E aí eu pensei, cara, com certeza vai ser uma pintura, mas eu quero explorar também o que tem em volta. E foi um momento que, tipo, primeiro dia, assim, eu conheci mais, andei pela região e tal, e aí foi muito doido isso, eu me senti muito observada ao mesmo tempo. E é aquela, parece que é a questão energética mesmo, sabe? De, tipo, tá aqui e aí tá sendo, sei lá, parece que eu sinto essa energia de acolhimento, de, tipo, de escuta também e de reflexão. Eu acabo, tipo, sentando aqui no lago e refletindo sobre coisas, assim, que, tipo, eu não teria tempo, não teria cabeça para refletir. Eu acho que, tipo, nesse meio urbano, sabe, por exemplo. E foi esse momento que eu comecei a rabiscar coisas também. Foi essas reflexões, acabei lembrando de sonhos, assim, e escrevendo. E aí eu comecei a olhar um pouco a questão das pedras, assim, as pedras me chamaram muito essa atenção. E eu já estava com uma parada da escrita, a escrita já aparecendo há mais de um ano, assim, nas minhas pinturas. Esse ano eu comecei a escrever, continuei escrevendo mais, como de comprar caderno. E também como vendo a escrita também como essa ferramenta para se curar, né? De tipo, é coisa que tá saindo ali na hora e eu tô escrevendo, aí eu releio, aí eu me entendo também. Eu acho que é mais esse lugar de, tipo, desabafos internos, assim. E uma coisa que a princípio me pegou muito foi o tempo, a questão do tempo, assim, principalmente, porque é isso, parece que o tempo aqui é outro. E eu comecei a ver coisas que, tipo, pô, eu nunca tinha visto, assim, eu nunca tinha reparado, porque é como se eu não tivesse no mesmo tempo antes. Não sei, uma coisa que, tipo, é um tempo meio lento, só que ao mesmo tempo é, sei lá, é rápido ao mesmo tempo. Acontece muitas. Eu senti que aconteceu muitas coisas internamente e em pouco tempo, assim, uma lentidão gostosa que vai te levando, assim. E é isso, aí eu fui pintando também, eu acho que eu fui pintando muito esse cenário do que eu estava vivendo no momento, essa reconexão, né? De, tipo, me sentir reconectada, assim, lembrar coisas, às vezes coisas da minha família, coisas da minha avó, tipo, lembrar de uma ancestralidade também, que é muito bom, que me faz ter essa tranquilidade para o futuro também, né? Então eu acho que essa questão do tempo, ela tá presente também nesse lugar de não sei, de criatividade, de criação, assim, durante esse período, assim. Também o tempo foi uma ferramenta criativa, né? E aí ontem de ontem a gente foi numa trilha e tinha uma árvore que tinha umas raízes vermelhas e tal, e parecia veia, né, de um sangue. Então, tipo, eu fiquei muito nesses questionamentos de, tipo, como a gente é afetado pelo outro, e esse outro ser vivo, é, não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas, tipo, uma árvore é um ser vivo, sabe? Um animal, um inseto, uma planta, a água também, de certa forma. Então, tipo, a gente tá sendo afetado pelo outro a todo momento. E a natureza é esse outro também, né? Chegar aqui foi meio mágico, né? Tipo, explorar também o lugar, ter esse movimento de coleta. Eu coletei alguns troncos de árvores também para tentar escrever também mais alguma coisa.
E são escritas que falam sobre esse interior e o exterior também, né? Sempre com esse diálogo, assim. Estamos há 10 dias em uma imersão aqui no meio da Mata Atlântica com patos, sapos e urutau, um monte de bicho por aqui. Eu, pessoalmente, não tenho muita experiência com a natureza, então foi uma experiência muito importante isso para mim. Estar nesse lugar e experienciar coisas muito novas. Acho que uma coisa muito importante nessa experiência é que a natureza ela não é um ambiente controlado, porque a cidade ela tem paredes, tem muros, e aqui não. E entender também a beleza disso foi importante para saber que existe um respeito mútuo entre o espaço e as pessoas e seres que estão sobre ela. Eu fiquei bem atento aonde eu pisava, bem atento aonde eu ocupava. Ó, a intervenção aí no vídeo. Então, são essas coisas aleatórias e imprevisíveis que acontecem no meio da natureza, que eu acho que é um lugar em que o espaço ele não está a serviço da pessoa, do ser humano. Então, é essa dinâmica que me interessou muito e acabou atravessando bastante. Sim, eu acho que te traz para o presente, me faz parar de ficar angustiado pelo futuro e pelo passado, por mais que sempre esteja presente essas duas coisas, mas o presente ele é muito mais forte. O presente é presente. Eu sou um artista que trabalha bastante com a rotina. Então, o cotidiano, principalmente na cidade, no meio urbano, me faz olhar muito para as relações de desumanidade na cidade. O trabalho ele é só uma desculpa para acessar o outro. Então, a matéria, ela, se ela é uma pintura, se ela é uma xilogravura, se ela é uma escultura, se é uma performance, um vídeo, eu acho que tudo é uma estratégia para conseguir acessar o outro. Os primeiros dias foi sentar e ouvir. Acho que os sons me pegaram bastante. Então, eu ficava ouvindo o canto dos pássaros, o canto dos sapos à noite, das cigarras, os patos, os cachorros, os gatos. E esse momento foi um momento de imersão para começar a entender o que estava permeando nessa experiência. Então, a partir disso, acho que é importante falar, assim, por causa da produção que eu tô tendo, eu comecei a terapia hormonal, então esse espaço de tempo foi muito importante para eu ver as primeiras alterações do meu corpo e, ao mesmo tempo, estar em um lugar de, como eu disse, ambiente descontrolado. Então, foi uma experiência muito interessante. Então eu peguei um bambu e cortei ele, tentei várias coisas, o Ura me ajudou e eu fiz a primeira flauta. Aí eu não gostei, eu fiz outra, e aí eu fiz outra, e eu fiz outra, e na cerâmica eu também fiz uma flauta. Então essas coisas sonoras em diálogo com o que eu estava escutando aqui, porque os sons eles sempre estão presentes, eles evocam presença. Eu acho que eu estar nesse processo de harmonização e a minha voz começar a engrossar e perder essa habilidade de cantar que eu tinha antes, aos poucos leva para um luto, processo de luto também. E aí eu olho para os pássaros, eles cantam e eu sinto que eu estou deixando de ser um pássaro. E aí isso me faz olhar para os sapos. Os sapos eles têm o processo de transformação de girino para um ser aquático com brônquios para um ser terrestre com membros. E
esse processo de transformação me interessa muito, porque me faz pensar na minha própria transformação, metamorfose. E eu fico pensando assim, eu acho que é muito bonito dessa experiência que de noite os pássaros cantam, mas os sapos também. A gente teve um momento juntos, quando a gente estava fazendo fogueira, a gente ouviu uma melodia de um pássaro, que é o urutau. E é muito fantasmagórico, porque ele ficava lá longe, a gente ouvia assim como um eco. E o urutau é muito claro, né? Uma melodia. É como se os seres aqui estivessem em uma sinfonia. E aí, de repente, um canto lá no fundo de um urutau. A Yasmin, ela propôs essa ação da gente caminhar descalço pela Mata Atlântica. Estar sem calçado na mata é se sentir muito desprotegido e numa vulnerabilidade imensa. E ouvir, assim, o barulho dos insetos, dos pássaros, das folhas, deu uma sensação de paz, mas ao mesmo tempo alerta. Não é uma paz, assim, de controle sobre o espaço, é sobre estar em diálogo com o espaço também. E foi muito bonito isso, foi um grande aprendizado de se colocar vulnerável no meio desse contexto e se deixar levar. Mas, no geral, assim, eu acho que ver todos esses artistas com de diversos contextos, de diversas materialidades, fazendo diversas produções, eu acho que isso que me impeliu muito a estar lá também, trabalhando com eles, mas não apenas trabalhando, mas também me permitindo ficar aqui imergido nos sons, imergido pela natureza. É legal que todo mundo tem esse movimento de estar lá presente, estar conversando com o coletivo, mas também se retirar e ir para o seu cantinho e estar fazendo outras coisas a sós. Então a gente teve esses momentos assim, individuais e coletivos. Tem um texto do Bachelard que é sobre só o artesão que só faz tudo com as mãos, assim. Tipo, meio que o artista e o pedreiro e essa coisa meio de é só do fazer, assim. Eu tenho 2 coisas que são sempre presentes, nessa gênese, assim, né, do brotamento das ideias, que são os livros que eu tô lendo no momento. Eu sempre gosto de incorporar, a literatura e todo tipo de coisa que eu tô lendo que me chama atenção. E aí, a outra coisa que é importante nesse começo são, as anotações dos sonhos. Então eu tenho uma relação muito forte com as casas que eu visitei enquanto eu era criança. Eu acho que eu tive um período da minha vida que todas as mulheres da família faziam funções múltiplas, para além de cuidar das tarefas da casa, tinha um trabalho mesmo. A minha avó era camareira e artesã e cozinheira. E é louco, né, porque eu também me identifico como várias coisas ao mesmo tempo. E a minha mãe trabalhava numa empresa de molduras, então a vida toda ela viveu e também cuidava de uma família, assim, né, como babá. E aí ela criava essas crianças numa outra casa de uma outra pessoa. Às vezes ela me levava para essas casas que ela trabalhava e eu ficava imaginando como seria habitar elas, assim. Essa disposição aqui, eu tenho esse caderno que é o meu caderno de fluxo de pensamento. E esse livro me acompanha desde 2012, que eu carrego ele, assim. Sempre mudo o miolo, ele vira arquivo, e aí também isso é uma parte do que
da minha pesquisa, que é desse arquivamento de coisas e como você vai construindo uma linha temporal, assim, da produção, revisitando coisas, e aí, de repente, incorporando uma coisa do passado, e aí, enfim, não num conceito linear de tempo, mas ter esse oráculo onde você sempre vai pegando as coisas das ruínas ali de anos e incorporando, assim, eu gosto muito disso. E, enfim, eu gosto de dispor as páginas dessa forma porque me ajuda a organizar. Então, para mim, desenvolver um método da pesquisa foi muito importante para eu entender esse mapeamento para ter um planejamento mais claro. Quando eu fiz isso e botei na mesa como se fosse um tarô mesmo, aí eu percebi que a coisa andou muito melhor, assim. Antes era tudo caótico, e aí as coisas não tinham data, não tinha. Era tudo muito. Que foi bom também, né? É parte do caminho. Mas é isso, colocar as cartas na mesa, eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, com eles. Pra mim mesma, né? Esse diálogo que vai e volta. E esse inclusive ele é uma caixinha, porque aí eu vou pegando objetos de coleta que eu gosto de incorporar. E aí esse é o Grimório, né? Que é o meu caderno de projeto que sai daqui, da ideia, passa por esse crivo, que são anotações mais técnicas. Então, o tamanho, a dimensão, onde vai cada parte. Aqui eu vou detalhando melhor como é que vai ser esses croquis, né? Mas é isso, e aí aqui tem alguns objetos que ficam aí, isso é um recorte do meu ateliê, assim, porque eu preciso andar com as coisas, ou elas têm sempre que ficar na órbita, onde existe esse campo de visão e todas as coisas fazem parte do processo criativo. A assemblagem vem da proposta de hibridizar esses objetos que circulam no ateliê. Eles estão sempre mudando de posição, mas habitando esse espaço comum. E aí, uma hora, uma coisa faz sentido com a outra, e aí eu faço gerar essa hibridez, assim. E aí, a minha pira é essa, hibridizar linguagens distintas, assim. Então, duas ou mais linguagens diferentes juntas, que criam uma coisa nova, assim, né? Que é meio uma coisa improvável de acontecer, que só existe porque tem essa órbita sendo criada, assim. E aí, como eu aprendi uma coisa nova nessa residência, eu decidi hibridizar com uma coisa confortável, com uma prática que é uma linguagem que eu já estou acostumada a trabalhar, que acho que nesse contexto simbolizaria um pouco do aterramento, assim, né? Então, a minha ideia é fazer esse ninho inspirado no japira, que faz os ninhos perto da água, né? Parece que é uma coisa que é suspensa, e aí tem esse plano que cria esse espelho d'água, assim, também, né? Entre dois mundos. E aí eu achei que isso fosse bem interessante para trazer como hibridizar essa coisa que fica suspensa com uma coisa do aterramento do barro. A coisa de pensar nessas habitações que duram por gerações me pegou muito na questão das fêmeas construírem esses lares que perduram, assim, e são abrigos confortáveis, né? Eu gosto que elas pensam no conforto com vários tipos de fibras e folhagens distintas, assim. Tem essa busca, essa pesquisa e esse olhar do pássaro por coisas que funcionam ali. Enfim, esses mecanismos de perceber o espaço que esse pássaro tem, assim. A natureza tem um jeito de criar esses encontros fortuitos o tempo todo. A natureza é o tempo todo fortuita. Até na vida e na morte, assim. Quando esses acontecimentos acontecem, é uma conexão entre essas dois extremos da ponte, assim. Enfim, não sei se tá parecendo muito abstrato,
Mas eu pensei que é isso e eu também pensei nessa relação com a própria residência, assim. Porque são pessoas que não se conheceriam, que não se encontrariam, mas é um lugar comum na natureza, e aí é o encontro fortuito das pessoas também, e das linguagens todas. Então isso está acontecendo o tempo todo. Mas aqui foi interessante porque aí eu me dei conta de outro aspecto desse método, né? Igual com os papéis do caderno, existe o método do planejamento e da escuta. Então, sempre que rola essa ideia primeira, né, que aparece, e aí vem a anotação, com ela vem esse tempo de espera da maturação da ideia e da forma que vai surgindo dessa imagem de como as coisas vão ser, assim. Fabular mesmo, né? E fazer isso coletivamente também, esse tempo de espera não. Acho que eu senti que foi respeitado, assim, porque todo mundo teve um tempo também para processar e entender, para chegar, tempo de chegar, assim, né? De desacelerar e também saber circular, saber ouvir. Então, nos primeiros dias eu fiquei conversando muito individualmente com cada um, assim, porque eu queria ter esse momento introspectivo e depois em coletivo. E a gente se deu conta depois de que a gente tá falando a mesma coisa, assim. A gente tá pensando, inclusive, a mesma coisa, porque tá todo mundo na mesma malha de pensamentos, assim. Então, eu senti que todo mundo sentiu também isso. Depois a gente, caramba, isso é uma enorme coincidência, assim, né? Pô, você tá lendo sobre isso? Eu tava pensando sobre isso.